Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 16, diz o seguinte: Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei de fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Vinde, então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, e tornarão como branca a lã. Se quiserdes obedecer, comereis o bem desta terra. Então, o que o Senhor estava falando aqui sobre a questão do pecado, né? Eu tive uma experiência com o Senhor esses tempos atrás e o Senhor me fez recordar esses dias sobre que eu estava indo para Canoas fazer uma cirurgia no joelho, lá no Senhora das Graças em Canoas, no hospital ali, pronto-socorro. E aí o que acontece? Eu estava entre as consultas e tal, e aí eu fui comer numa baraquinha que tinha na frente do hospital. E quando eu estava lá, apareceu lá um senhor de idade que vinha na minha direção com roupas sujas, assim, sabe? Com aparência de mendigo. E aí ele foi me se aproximando e eu falei assim, eu vou fazer uma boa ação, vou fazer uma. Né? Eu tinha condições naquele momento, eu tinha umas reservas para mim e para ele. Vamos nos deliciar agora, vou pagar um lanche para ele bem bom aqui. Mas só que como ele foi se aproximando de mim, eu comecei a sentir um cheiro estranho e muito forte. E aí eu olhei para ele assim, eu vi que nas costas dele assim ele tinha feito o número 2. Não era na hora ali, era algo que fazia tempo que estava ali. Fedia muito. E na hora assim, fugiu toda aquela questão de mim assim, nós estávamos numa baraquinha de fazer lanche. O cara começou a olhar também esse fedorão que tinha ali, né? Você imagina como é que vai comer daquele jeito? E eu não consegui, sabe? Naquele momento eu queria mais me afastar dele do que do que ajudar ele. O estômago embrulhou e aquele ambiente já não tinha mais como, né? E naquilo o Senhor começou a falar, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo e ele me disse o seguinte para mim assim, assim é o ser humano comigo. Porque eles me procuram, né? Eles querem ajuda de mim, mas só que o pecado está neles. Né? E o mais assim, a questão para falar interessante é que aquele homem, ele não se importava mais com aquelas fezes na roupa dele, né? Ele tinha feito ali e até, sinceramente, muitos julgaram que podia ter ajudado ele. Como é que eu iria ajudar, né? E ele também, né? São coisas que a pessoa deve fazer. Que ponto que o ser humano chegou, né? Que situação, não foi do mal ponto que ele chegou nessa situação. Mas vim, estou aqui para julgar, mas a questão é que Deus falou que o pecado nosso está ali. Muitas vezes o ser humano se acostumou com aquele cheiro. Né? A pessoa se acostuma com aquele cheiro dele, cheiro do pecado, que é assim diante do nariz do Senhor, né? E ela quer ser ajudada. Mas na verdade a única forma que o Senhor teria para ajudar ela seria um banho, né, naquela hora, né? Para tirar o fedor. Muitas pessoas não querem banho, as pessoas querem apenas ser ajudadas. Querem que o Senhor aguente o cheiro daquela nojeira e ajude ela, porque se não ajudar ela assim desse jeito, o Senhor não é bom. Entende? Então, na verdade, o que é o seguinte, as mãos do Senhor elas nunca foram encolhidas para ajudar as pessoas, o ser humano. Mas o problema é o pecado que habita nas pessoas e as pessoas querem que as pessoas aceitem aquele jeito. Muitas portas se fecharam, como aquela lancheria, o dono daquela lancheria ele tinha razão, porque era o meu estabelecimento dele, e ia espantar os seus clientes, como é que as pessoas iam comer. Ele expulsou imediatamente aquele cidadão. Agora, como é que muitas portas se fecham? Não é porque é questão de Deus, mas a questão é que
o próprio pecado da pessoa traz azar para a vida dela, né? Não tem relacionamento, não consegue se relacionar com ninguém, são antissociais, e tudo por causa disso, né? E mais de reclamar, resolver a coisa da maneira certa, elas tentam sempre resolver as coisas da maneira mais rápida e incomum, e isso não vai dar certo. Então precisamos resolver certas coisas. Amém?